Olá pessoal, nesse novo vídeo a respeito do motor de corrente contínua eu vou tentar explicar para vocês o funcionamento dele, o porquê que ele gira. A gente já tem na mente, já tem conhecido alguns princípios básicos, né? Os 4 princípios básicos que polos opostos se atraem, polos iguais se repelem, uma corrente elétrica passando por um fio gera ao seu redor um campo magnético, condutores variando imersos no campo magnético, se deslocando num campo magnético, possuem uma diferença de potencial gerada nas suas extremidades, e todo o campo eletromagnético, o campo magnético, ímã, todo ímã ou eletroímã, possui linhas de fluxo. Bom, basicamente, o motor de corrente contínua é formado por um campo, vou representar aqui por um ímã permanente do tipo ferradura, polo norte, polo sul. Por um rotor, o campo é chamado de estator, que é a parte imóvel do motor, né? A parte parada. É formada por um rotor. O rotor aqui é representado por uma espira. A espira nada mais é que um pedaço de fio dobrado dessa maneira. Essa espira aqui possui no seu terminal, nos seus 2 terminais, uma meia-lua. É uma construção física que se assemelha a uma meia-lua. Olhando de lado a coisa é mais ou menos assim. Isso aqui é chamado de comutador. Então eu vou tentar desenhar aqui na perspectiva. A coisa fica assim. E desse lado aqui também. A espira está presa nessa meia-lua. Olhando de lado, ficou assim as 2 meia-luas, né? Encostado na meia-lua, nos comutadores, então aqui eu tenho o rotor, né? Encostado nos comutadores, eu possuo as escovas. Lembre-se que as escovas estão encostadas nos computadores, elas não estão fixas. As escovas é um pedacinho de grafita com uma mola atrás, e dela sai um fio que é ligado numa fonte de energia elétrica, uma fonte de corrente contínua, uma fonte de tensão contínua. Representando aqui nessa outra vista, a escova estaria aqui. O giro do motor acontece por causa do seguinte princípio. Lembra-se que a gente falou que colocou uma fonte elétrica aqui, né? Uma fonte de tensão. A gente falou que quando uma corrente elétrica passa por um fio, aqui no caso por uma espira, ela gera um campo eletromagnético ao redor do fio. No caso de uma espira, eu vou pegar ela aqui, pegar essa espira e vou olhar ela de lado. Olhando ela de lado assim, né? Ao se passar uma corrente elétrica, cria-se um campo norte aqui embaixo e um campo sul aqui embaixo, em cima, e um campo sul em cima, porque a corrente elétrica está passando nesse sentido aqui. Portanto, tem então um campo sul aqui em cima, tentar representar de alguma maneira, e um campo norte na parte de baixo dela. Tendo acontecido isso, a gente lembra do primeiro princípio de que campos opostos se atraem e campos diferentes se repelem. Portanto, esse campo sul criado aqui na espira vai tender a se alinhar com esse campo norte. Enquanto esse campo norte aqui debaixo da espira vai tender a se alinhar com o campo sul. Portanto, o rotor, a espira, ela vai girar nesse sentido, para alinhar os campos. No momento em que ela gira nesse sentido,
no momento em que ela faz esse giro, o comutador, aquelas duas meia-luas, né, que tem formato meia-lua, o comutador ele perde o contato com as escovas. Então, olhando de lado, a coisa, vamos pintar um comutador e o outro a gente deixa em branco, para poder enxergar melhor. Então, olhando de lado aqui o que está acontecendo, a coisa fica assim. Um comutador aqui, outro aqui, as escovas, né, conectadas à fonte de tensão, equivalente a esse circuito. Acontece um desligamento da bobina, da espira da fonte de tensão, ou seja, a espira que tinha girado e ficado vertical em relação ao campo magnético, né, as linhas de campo, ela se desliga, porém ela continua com o embalo, com a inércia, a girar naquele sentido, né, girar assim. A partir do momento em que ela continua o giro, os comutadores vão se alinhar com as escovas da seguinte maneira. Essa meia-lua vai entrar em contato agora com essa escova, né? Essa meia-lua que estava em contato com essa passa a entrar em contato com a outra, e a outra meia-lua passa a entrar em contato com a escova da direita da lousa, né? Portanto, novamente, estabelece-se a passagem de corrente elétrica. Aqui tentar desenhar a espira vista por trás, né? E novamente a corrente elétrica passando assim, nesse sentido, cria um campo sul aqui em cima e um campo norte aqui embaixo. O campo sul novamente vai ser atraído pelo polo norte do ímã de campo, e o polo norte atraído para o polo sul do ímã de campo, né, do estator. Assim, novamente vai acontecer um giro nesse sentido. Mais uma vez, a hora que acontecer esse giro, a espira ela vai se desconectar e o processo vai acontecendo como aconteceu anteriormente, sucessivamente. A espira se conectando na fonte de tensão e se desconectando, se conectando, desconectando, se desconectando, conectando, se desconectando. E sempre um campo sul aqui em cima e um campo norte, um polo sul aqui em cima e um polo norte aqui embaixo. O polo sul, portanto, sempre atraído pelo polo norte, o polo norte da espira sempre atraído pelo polo sul do campo, do estator. Dessa maneira, o giro se mantém contínuo. Bom, o princípio de funcionamento, o porquê o motor gira, basicamente é isso. É muito mais fácil entender esse funcionamento com uma montagem experimental, com uma maquete. Essa maquete eu vou mostrar em alguns outros vídeos, né? E também em sala de aula ela é sempre apresentada para os alunos, para eles terem um entendimento mais real da coisa. Tentar mostrar o funcionamento do motor na lousa às vezes fica um pouquinho difícil por causa do desenho e tal, mas também dá para ter um entendimento razoável da coisa. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado.